quem é Jesus. E antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, como eu sempre faço, né, no início de uma nova série aqui, vou dar uma rápida explicação para você, uma introdução aqui, por que pensarmos nesse tema, quem é Jesus. E já como eu falei, né, no outro domingo, essa série ela vai ser mais eterna até do que a última, a de eterno, porque é uma série pensando, irmãos, em quem é Jesus e especialmente pregando para um grupo, né, de pessoas que já conhecem Jesus, porque a gente tem, volta e meia, um visitante ou outro, mas na grande maioria da nossa igreja, nós somos aqui todos crentes, somos todas pessoas que já conhecem Jesus, que um dia tenha sido por meio de uma outra pessoa, tenha sido por meio da minha pessoa, tenha sido por meio de um irmão, de uma irmã, foi discipulado, foi evangelizado e veio conhecer Jesus, veio entender essa pessoa que a Bíblia vai falar de capa a capa, porque se a gente pensar que Jesus apareceu só no Novo Testamento, a gente está com a nossa ideia sobre Jesus errada e a nossa teologia errada, né? Nosso pensamento sobre Deus, nosso entendimento sobre Deus de forma errada, porque Deus, na sua palavra, ele tem uma única pessoa que é a principal e é Jesus. Um engano que as pessoas têm nas suas vidas, e uma boa parte dessas pessoas cristãs e que frequentam igrejas domingo após domingo, é pensar que a Bíblia ela está falando de nós, que o personagem principal da Bíblia somos nós, e não é, nós não somos, como eu tenho pregado até, né, nós não somos o filho predileto de Deus. Deus não tem filhos prediletos, ele tem filhos escolhidos. É por isso que volta e meia, vou usar uma linguagem aqui, né, popular, você e eu enfrentamos alguns perrengues na vida, algumas dificuldades, porque se Deus fosse um Deus que muitas vezes é pregado por aí, que é um Deus que só faz com que você tenha coisas boas na sua vida, tem alguma coisa errada então com esse Deus que a Bíblia apresenta, porque a Bíblia apresenta um Deus que está conosco e diz ainda que a gente vai enfrentar aflições nesse mundo. Eu não sei qual Deus que está com alguma coisa errada, né? Se é o Deus que a Bíblia de fato apresenta, e eu tenho certeza que ele não tem nenhuma coisa errada com esse Deus maravilhoso da Bíblia, ou esse Deus fabricado por seres humanos que tenta trazer fazer uma massagem no ego do ser humano, ou talvez trazer um rápido alívio imediato para uma situação que a pessoa está enfrentando. Se fosse assim, Jesus não teria vindo e morrido da pior forma na sua época em uma cruz para que houvesse salvação na minha vida, na sua vida. Então, o que a Bíblia apresenta é Deus dizendo, olha, o personagem principal desse livro, e esse livro que você, cristão, diz que é o livro que te ensina a me conhecer, esse Deus sou eu, e esse Deus não promete para você um mundo de um mar de rosas, como a gente diz, né, popularmente. Não, é um Deus que se apresenta dizendo, olha, eu estou com você em qualquer momento da sua vida, seja no momento bom, no momento ruim, no momento feliz, no momento triste, no momento em que a gente, como diz, né, a gente diz assim, poxa, eu não gostaria de estar passando por isso. Ninguém gosta de passar problemas, nós não fomos criados para passar problemas, nós não fomos criados para adoecer, nós não fomos criados para morrer, mas o pecado, quando ele entra na humanidade, na existência, na história da humanidade, ele estraga tudo isso, ele estraga essa eternidade que estava lá na nossa essência no início de tudo, e a gente perde isso, a gente perde a nossa comunhão com Deus. Perder comunhão com Deus, você sabe como que Paulo vai chamar, né? O salário do pecado é morte, e a morte passa a todos os homens por meio de Adão. A morte veio à humanidade por meio de um homem. Mas aí, quem que tem poder para consertar isso e para trazer uma redenção, uma restauração? Só Deus. E isso Deus apresenta na sua Bíblia, que ele faz pelo personagem principal da Bíblia, que não sou eu e nem você, que é Jesus. Por isso o meu entendimento sobre Jesus, por isso a pergunta da nossa série, quem é Jesus, é imprescindível, ou seja, não tem como você viver uma vida com Deus sem conhecer de fato e saber quem é Jesus, porque conhecer Jesus até um ateu conhece, por ele ouvir, né, por aí, da boca das pessoas, existe um personagem aí na história que alguns chamam, que o nome é Jesus, e alguns chamam até, dizem que ele é Deus. Um ateu tem essa concepção. Pergunta para um ateu, talvez um ateu fale melhor de Jesus até do que um pastor às vezes, porque ele vai ter argumentos, né, melhores talvez, por causa de uma boa retórica, de um bom conhecimento intelectual. Agora, conhecer Jesus de fato, saber isso que Deus apresenta, dizendo ele é o Redentor, é ele que veio consertar e redimir, trazer restauração completa e perfeita
para o que o pecado estragou, somente aquele que de fato conhece esse Jesus que a Bíblia revela pode não só afirmar que Jesus é o Redentor da humanidade, mas ele vive isso na sua vida. Então, fica aí a pergunta para o seu coração: quem é Jesus? E não tem como a gente começar uma série pensando em quem é Jesus sem olhar como Deus ele vem e se revela para o ser humano, ele se revela para cada um de nós. E ele diz dele mesmo, ele diz assim: olha, quer saber quem eu sou? Eu sou essa pessoa aqui. E nós vamos basear a nossa mensagem nessa temática, né? Que Jesus é a máxima revelação de Deus. E aqui nós temos uma imagem, né, de uma sarça pegando fogo, não virando cinzas, baseados no texto que a gente vai ler. Apenas um versículo, depois eu vou contextualizar, que é Êxodo capítulo 3, versículo 14. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Você que é leitor assíduo da Bíblia, ou um bom ouvinte, né, de mensagens bíblicas, você vai saber de todo esse contexto que está acontecendo aí. Mas é bom, eu vou fazer um resumo rápido aqui, em que você vai lembrar que Moisés ele passa 40 anos como um filho adotivo do faraó, mais especificamente da filha do faraó. Ele passa 40 anos vivendo lá em contato tanto com o povo egípcio, porque Atos daí vai dizer para nós que Moisés ele era douto, né? Ele era uma pessoa sábia, ele conhecia todas as ciências egípcias. Se a gente for na história, a gente sabe que os egípcios eram exímios engenheiros, médicos na sua época, né, com os recursos que eles tinham na época. Eles eram excelentes, um povo muito bom em táticas de guerra, tanto que eles tinham um domínio grande, né, um grande império do passado. E quando Moisés ele é formado, ele tem essa formação, a gente diria hoje em dia, né, Moisés ele tinha essa formação acadêmica, ele foi instruído pelos melhores professores do Egito, porque Atos vai contar, dizendo que ele era douto, ele era sábio em todas essas ciências e artes egípcias. Moisés ele passa 40 anos lá. O seu nascimento, depois ele foi, né, criado pela sua mãe até um certo período da sua vida. Ele passa 40 anos sendo instruído no Egito. No entanto, uma outra faceta da vida de Moisés nesse período é que Moisés ele está tendo também contato direto com o seu povo, com o povo hebreu. Ele está tendo contato, porque normalmente quando a gente pensa na história de Moisés, a gente pensa assim, ele foi criado no palácio do faraó. E a gente fica só com essa parte da história na cabeça, quando a própria Bíblia vai dizer que ele tem contato. A Bíblia vai apontar isso nos textos, dizendo que Moisés está tendo contato com o seu povo. Quem que acusou Moisés de ter matado um homem e tentar julgar entre um e outro ali numa pendenga que dois homens estavam tendo? Fala assim: você vai fazer a mesma coisa que você fez com aquele rapaz que você matou? Como é que você quer ser juiz sobre nós? O povo estava vendo Moisés ali diariamente na sua rotina, né? Porque a gente pensa talvez que Moisés estava lá sentado num trono a vida toda, sentado naquela monotonia de um trono, né? No Egito não. A própria dinâmica do texto, contando desse fato em que Moisés ele mata um homem, ele nos mostra que Moisés estava ali vivendo a vida comum da sua época. 40 anos, né? Então até os 40 anos Moisés ele tem essa rotina. Depois que ele mata um homem e que há uma perseguição, um começo de perseguição a Moisés, ele foge para o deserto, né? E lá ele passa 40 anos pastoreando, tem toda a história, todos os detalhes. Leia a Bíblia, né, para você lembrar de todos os detalhes. Moisés ele acaba indo para o deserto, sai de um palácio, vai para um deserto praticamente sem nada, e ele chega lá, ele constitui família com a sua esposa Zípora, ele tem filhos, e num determinado momento que Moisés ele está pastoreando os seus rebanhos, ele olha, diz o texto que ele observa ao longe uma sarça que ela ardia, ela estava pegando fogo, como na imagem que a gente tem, mas ela não se consumia, ela não virava cinza. E Moisés ele diz assim: eu vou até lá para ver o que está acontecendo. Só que quando Moisés tem essa ideia de dizer assim, eu vou até lá para ver o que está acontecendo, quando ele se aproxima, Deus fala assim: não venha, não se aproxime, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que você está pisando é terra santa. Então veja, o Moisés teve a ideia de ver o que estava acontecendo, o próprio Deus
né? E a gente já começa a perceber quem é Deus já aí, né? Não é do jeito que o ser humano quer se aproximar dele, não é porque o ser humano acha que tem que ir até ele, porque até porque o ser humano não vai, mas é o próprio Deus que impede a aproximação de Moisés e disse, não se aproxime. Inclusive o seguinte, tira a sandália aí dos teus pés porque você está pisando num terreno santo. Se fosse hoje em dia que isso acontecesse, talvez a idolatria do coração humano transformaria o próprio lugar que a sarça, e a própria sarça, né, as próprias chamuscadas ali da sarça ao redor, naquelas pedras, se tornaria um lugar de fugiu a palavra agora, peregrinação, de adoração. As pessoas iriam até a sarça para adorá-la, as pessoas iriam até ali, talvez pegar um pedaço das raspas das pedras que foram chamuscadas pelo fogo da sarça para vender dentro das igrejas e dizer o seguinte, venha domingo que vem que a gente vai fazer a campanha das pedras lascadas da sarça e é R$100 cada pedaço. Aconteceria isso com toda certeza. Depois na própria história de Moisés, não é o nosso assunto, mas me recorreu agora, você vai lembrar que quando Moisés morre, ninguém encontra o quê? O corpo do Moisés. É ponto fechado entre os estudiosos da Bíblia que aquilo aconteceu e Deus não permitiu, para que não houvesse uma peregrinação do povo até o local que até o corpo de Moisés, ou que eles carregassem o corpo de Moisés. Moisés, não, ele era tão pecador quanto nós, né? Imperfeito e carente de Jesus. E quando Moisés ele tenta se aproximar, né? E Deus o impede, diz o texto que Deus começa a falar para Moisés. Veja que não é Moisés que começa a falar com Deus. Moisés não diz assim, eu vou conversar com Deus, não. Deus começa a falar com Moisés, e nesse diálogo que a gente vai chegar aqui ao versículo 14, já há então um diálogo entre Moisés e Deus. Deus começa a falar, Moisés começa a conversar, sim, a partir de que Deus o chama e conversa com ele. E quando Deus ele passa a falar, né, sobre a missão de Moisés, Deus diz assim, Moisés, você vai voltar lá para o Egito. Se fosse eu no lugar de Moisés, ia engolir em seco e dizer assim, eu estou fugido de lá, eu saí fugido porque eu matei uma pessoa lá. Inclusive, Deus, o Senhor nem poderia, nem deveria vir conversar comigo, porque veja, eu sou um assassino, eu sou uma pessoa que fugi de um lugar porque eu matei uma outra pessoa e eu não sou digno de que o Senhor se aproxime de mim. Como que o Senhor vem até a mim? Por que Moisés não teve esse tipo de atitude, né? Porque Moisés até então tinha ouvido muito falar sobre Deus dos hebreus. Pastor, como que se afirma isso? Quem criou Moisés nos seus primeiros tempos de vida? A sua mãe. A sua mãe, uma hebreia, uma pessoa que fazia parte do povo de Deus. Desde que Abraão foi chamado, né? Na história, passaram todo aquele tempo, Abraão, José, enfim, Jacó, Isaac. Chegamos aqui na história em Moisés. O povo de Deus sempre foi instruído a falar de Deus para os seus filhos. Então esse tempo, esse período que Moisés passou com a sua mãe, sendo criado ali, nos seus primeiros tempos de vida, ele ouviu falar sobre o Yahvé, o Jeová, que era a forma como os hebreus instruíam seus filhos, mesmo dentro de um contexto idólatra, como era o Egito, um contexto pagão. E Moisés tinha essa referência na sua mente sobre quem era Deus, mas até então, mesmo que a gente saiba, porque o texto bíblico nos conta, né, que a providência de Deus estava sobre a vida de Moisés, o protegendo lá no rio Nilo, quando ele foi colocado naquele cestinho. O texto vai dizer que Deus, né, foi direcionando todos os detalhes. A irmã de Moisés, a Miriam, seguindo o barquinho, o cestinho, né? O cestinho, e trazendo proteção, Deus trazendo proteção dessa forma a vida do bebê Moisés. Mas somente aqui, quando depois de 40 anos que ele está no Egito, 40 anos que ele vem e está passando pelo deserto. Então já temos aí quanto de idade? 80 tinha, né? 80 anos, Moisés conhece quem é Deus, porque Deus vem por meio de Moisés. Quem que acendeu a faísca ali, fez o chamariz, né? A isca para atrair a atenção de Moisés? Foi Deus. Deus apareceu, né? Foi o que a gente chama de uma teofania, uma aparição de Deus. Aqui no Antigo Testamento tem muitas passagens desse tipo, em que Deus, o anjo do Senhor, um homem, apareceu para os personagens bíblicos, se revelando para aqueles personagens, para a gente ter hoje como palavra de Deus escrita e crermos nisso. Então Deus atrai a atenção de Moisés, o chama ali para aquele lugar, e nesse diálogo, quando ele diz para Moisés, você vai lá para o Egito, e você tem uma missão, você vai tirar o meu povo lá do Egito da escravidão
porque o clamor daquele povo chegou até mim. Quem é bom leitor e bom ouvinte de mensagens aí, quanto tempo o povo ficou escravo do Egito, lembra? A gente arredonda 400, mas é 430, né? O número que a Bíblia vai trazer, 430 anos. Vamos arredondar para 400. 4 séculos, 4 a 5 gerações, escravos ali servindo ao poder do Egito e sem nenhuma expectativa de sair. Por quê? Porque como que eu vou sair debaixo de tão poderosa mão de um povo que é poderoso, que um povo que detém as ciências, detém as artes da guerra? E veja que interessante, meu irmão, minha irmã, que Deus ele traz uma pessoa bem improvável, né? Porque é um fugitivo do Egito, um assassino, confesso, porque ele foge, porque Moisés, quando soube da perseguição, ele deu no pé, e Deus vai lá, restaura a vida desse homem e diz assim: mas é você que eu vou usar, e a missão que você tem, você vai lá tirar o meu povo da escravidão. Vamos ser sinceros, qual que é a probabilidade disso dar certo, né, quando a gente pensa de forma humana? Nenhuma, porque você vai contra um estado inteiro de poderoso que era o reino do Egito, apenas com um homem. Você vai bater contra um exército gigante apenas com um homem, e um homem que tem apenas, lembra o que se transformou numa cobra? O cajado, só uma vara, contra um exército inteiro. Humanamente não, esse plano aí está todo furado desde o início, porque não vai dar certo. Como é que a gente vai fazer isso, né? Questionamento de Moisés, até porque ele começa a inventar justificativas, né, para não fazer isso. Eu não tenho condições, eu já fiz uma pregação sobre isso, né, na nossa limitação. Eu não tenho condições de fazer isso, Deus. Mas veja, Deus fala para ele: você não vai fazer isso pela força da tua mão, você não vai fazer porque você está indo fazer, é porque eu estou mandando você fazer e eu vou com você. E aí você sabe os detalhes, né? Não vou me delongar demais aqui. Você sabe os detalhes, como que Deus foi organizando tudo aquilo e de que forma poderosa Deus agiu para libertar o seu povo, simplesmente, muito entre aspas, esse simplesmente, com 10 poderosas pragas sobre o Egito, e que, quando você vai olhar no texto, feriram 10 deuses fictícios, mentirosos do povo egípcio. E o último foi o Deus da vida e da morte, porque Deus disse assim: passa o sangue nas umbrais da porta, e você tem a primeira Páscoa lá já, né? Por isso que a gente lembra da Páscoa e faz esse memorial da Páscoa todo ano, lembrando do sacrifício de Jesus, porque Deus ele estava dizendo: eu controlo todas as coisas, eu controlo as águas, eu controlo as colheitas. Lembra que houve uma praga sobre as colheitas? Eu controlo a vida humana, eu controlo a saúde humana. Quando as pessoas começaram a ficar doentes, se coçar por causa dos piolhos, né? Eu controlo a vida e a morte, porque sou eu que estou permitindo que, se não houver o sangue nos umbrais, os primogênitos morram. E você lembra que o príncipe do Egito foi ferido, o filho mais velho, o primogênito do faraó foi ferido, morreu também. Então o pano de fundo é esse: é Deus vindo e se revelando para Moisés nesse pano de fundo. Diz, né, os escritores que escrevem livros baseados na Bíblia, que a Bíblia é um livro de histórias de Deus, Deus contando histórias para nós. E olha um detalhe interessante: essa a melhor forma de aprender alguma coisa. Pode perceber, muita coisa que você aprendeu na sua vida foi por meio de histórias que você ouviu seus pais, seus avós contarem. Eu gosto de uma boa história, eu gosto de ouvir uma boa história. Que a pessoa que está criando aquela história, né, contando aquela história, crie uma expectativa para eu ouvir o final dela e dizer: mas o que vai acontecer no final? Por isso que hoje em dia as séries de Netflix, Amazon, Prime, por aí, elas atraem a atenção das pessoas. Por quê? Porque você está assistindo a gente tem que se policiar nisso. Muito tempo tenho me policiado sobre isso. Você está assistindo um episódio e aí termina o episódio e diz assim: daqui 10 segundos começa o próximo episódio. Você tem a opção de dar uma pausa ou dizer assim: 10 segundos não vou esperar 10 segundos. Você vai lá e já clica para começar o próximo episódio. Por quê? Porque você está entretido com aquela história, e ainda mais se a história for muito boa. Você quer saber qual é o final, você quer saber o que está acontecendo. E aqui Deus está nos contando uma maravilhosa história, porque quando a gente lê esse texto, a gente pensa assim: é Deus aparecendo para Moisés numa sarça e contando para Moisés que Moisés vai conseguir tirar o povo do
do Egito, do poder do Egito, porque Deus vai com ele, simples assim. Tá, a história, resumidamente, é simples, e é simples assim. Agora, o que está incluído, né, nessa história aqui de maravilhoso? É porque já nessa história, e nesse momento especial do versículo 14, Deus está revelando para nós quem é o Redentor da humanidade. Quem é que viria um dia, num futuro, para Moisés, e para nós ele já veio num passado, que é Jesus, na história humana para trazer redenção. Porque a história toda de Deus agindo por meio da vida de Moisés é uma vida do quê? De redenção. Lembra que eu falei? Humanamente impossível tirar um povo todo debaixo do poder de um poderoso reino e de um poderoso exército apenas com um homem e com um cajado na mão. Mas lembra que o Evangelho de Lucas vai dizer que para Deus não há o quê? Impossíveis. Para Deus não há qualquer coisa que seja impossível. E ali, quando Lucas está escrevendo, ele não está prometendo para você que todos os milagres que você espera de Deus vão acontecer, e nem tudo aquilo que você espera que de bom aconteça na sua vida vai acontecer, mas pelo contrário, ele está falando que para Deus não há impossível. Para nós tem muitos impossíveis. É que a gente às vezes pensa assim: eu sou filho de Deus, já que para Deus, meu Deus, não há impossíveis, então para mim também não existe. Não, para nós existe muito impossíveis, e que na nossa história vão ficar como impossíveis mesmo. Sabe por quê? Porque muito daquilo que a gente acha que vai ser, não tem nada impossível para Deus, então Deus pode realizar na minha vida, não é o plano de Deus para a nossa vida. Lembra a expressão que eu tenho usado aqui? É o chão da fábrica da vida real. É você ali no dia a dia, você experimentar coisas boas e frustrações, e aí você ter que se virar e trabalhar com essas frustrações da vida e dizer assim: bom, mas eu creio que a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre, o Senhor continua sendo bom, porque Deus não está sujeito àquilo que eu penso, às coisas que eu penso que tem que ser, que tem que acontecer, Deus está sujeito a elas. Não, Deus ele tem compromisso com aquelas coisas que Ele prometeu na sua palavra, e uma das suas promessas é que um dia viria um Redentor, e essa promessa ela se cumpriu na história. E ela não só se cumpriu como um momento histórico em que um menino nos nasceu, um menino cresceu, aos 12 anos estava lá conversando com os doutores da lei. Esse menino de adolescente, ele vira um homem de 30 anos, ele passa a ter discípulos, um ministério de discipulado de um rabino, porque ele era chamado de rabi, e ele começa a pregar o reino de Deus para as pessoas e interpretar o que a lei que os rabinos conheciam de capa a capa, de cor e salteado. Ele começa a interpretar e aplicar essa lei de forma até de forma mais ampla. Jesus ampliou a lei, né? Ele aplica a lei e diz assim: ela tem que ser vivida dessa maneira, porque Deus se agrada não de holocaustos. Capítulo diz assim: ok, pastor, mas onde que Jesus está aí? Porque não aparece o nome de Jesus. O nome de Jesus está aí sim, porque foi a primeira vez que Deus se revela a um personagem da Bíblia com o nome que ele diz para Moisés. Você não vê Deus aparecendo com esse nome de eu sou para Adão. Você não vê Deus se apresentando como eu sou para Abraão, que é antecedente de Moisés. Você não vê Deus se apresentando como eu sou para Isaac, Jacó. Você vê Deus se apresentando como Senhor, como o Jeová Shalom ou Yahvé, né? Tanto faz a gente chamar um ou outro. Você não vê Deus se apresentando dessa forma como ele se apresenta a Moisés anteriormente. É o único momento na Bíblia que Deus vem diretamente a um personagem e diz o seguinte: mas Senhor, quem que eu vou dizer para o povo que está me mandando lá para tirar eles de lá? Qual que é o teu nome? Qual que é a tua identidade? Por isso que eu coloquei uma digital ali, né? Porque a gente vai pensar na identidade de Jesus. Qual que é a tua identidade? Quem que o Senhor diz? Quem que eu vou dizer que o Senhor é, que está me mandando lá? Deus fala: diz que o eu sou está te enviando para eles para tirar. Esse é o que os estudiosos da Bíblia chamam do nome original de Deus. Uma boa expressão, eu gostei dessa expressão quando ali. É o nome original de Deus. Você quer saber qual que é o nome de Deus? É eu sou. E esse nome, como todo nome identifica uma pessoa, ele significa que Deus é, em resumo, hoje não dá tempo da gente trabalhar toda essa doutrina aqui. Deus é soberano. O que é uma pessoa que é soberana? Ela governa tudo. E Deus é poderoso.
Você diz, poxa, uma pessoa que governa tudo é poderosa, ok, mas e se ela governar tudo e não ter poder, ela não é soberana. E vice-versa, se ela é poderosa, mas não governar tudo, ela não tem poder. E quando Deus ele diz assim, eu sou, significa eu governo e tenho poder para sustentar e cuidar de todas as coisas. E é interessante, meus irmãos, que quando Jesus ele vem e inicia o seu ministério, e a gente vai ver isso especialmente no Evangelho de João, quando as pessoas questionavam quem Jesus era, quando Jesus estava ali pregando, trazendo uma mensagem para as multidões, Jesus sempre se apresentou com essa expressão, eu sou tal coisa, eu sou isso que eu digo para vocês que eu sou, ninguém mais é. Por isso que quando Jesus ele está falando sobre você viver uma vida de fato com Deus, ele diz o seguinte, para que uma pessoa ela possa conhecer a Deus e ter uma vida com Deus, eu sou o caminho, não há outro caminho, eu sou a verdade, não há outra verdade pela qual as pessoas podem viver, e eu sou a vida. E sabe que a expressão, talvez você já tenha ouvido, não sabe até da minha boca mesmo, essa expressão é a mesma que Deus usa quando ele se revela a Moisés, sem tirar e nem pôr. A única diferença é que no Antigo Testamento nós temos a Bíblia em hebraico e no Novo Testamento em grego, mas é a mesma expressão que Deus está falando para Moisés, dizendo, olha Moisés, diga para o povo que o eu sou está te enviando para tirar eles da escravidão. E quando Jesus vem e diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus ele está fazendo a nossa mente e a mente dos seus ouvintes naquele momento voltar séculos, milênios no tempo e dizer o seguinte, poxa, isso Deus já falou para Moisés, foi essa maneira que Deus se revelou a Moisés dizendo, eu sou o Deus verdadeiro. Então se esse jovem adulto aqui que está falando conosco, está dizendo que ele é, e usando a mesma expressão que Deus usou lá no passado, de duas uma, ou ele é um pilantra mentiroso, porque ele está mentindo, olha, dizendo tamanha mentira para nós, ou ele de fato é quem ele diz que é, Deus. Por isso que nós, na nossa caminhada, precisamos responder e termos a resposta dessa pergunta da nossa série toda, quem é Jesus? E agora eu amplio aqui essa pergunta de forma muito pessoal, quem é Jesus para você? Ele é apenas um personagem que você conhece? Ele é apenas um homem bom que pisou sobre essa terra, ensinando coisas boas e bonitas, uns discursos bonitos, ou de fato na sua vida, meu irmão, minha irmã, ele é o pão da vida, porque ele disse em João 6, eu sou o pão da vida, eu sou aquele que te sustenta quando até mesmo, quem sabe, um dia o pão material te faltar, ele não vai deixar isso acontecer, mas se acontecesse, continuaríamos alimentados pelo pão da vida. Ele diz, eu sou a luz do mundo, em João capítulo 8, versículo 12, é aquele que ilumina de fato, não a sua casa quando acaba a luz da CPFL, não dá um apagão, dá uma tempestade e acaba a luz, não quando falta, quem sabe, uma lanterna na sua mão e você está em um caminho dentro de uma floresta. Já fiz esse tipo de coisa acampando, sem lanterna, tinha que levar uma lata de azeite, não sei se alguns já fizeram isso, com uma vela, furava, colocava a vela, acendia, era a lanterna para iluminar, muito fraquinho, a gente não enxergava um palmo na frente, né? Mas era aquela luzinha. Jesus não é isso, Jesus é a luz do mundo, é aquela luz que Isaías, o profeta, disse, olha, a luz veio aos homens e eles passaram a enxergar de fato quem é Deus. Jesus ele fala em João 8,58 que ele era antes que Abraão existisse, eu sou. E aí os homens ao redor disseram assim, você não tem 50 anos ainda e está dizendo que é mais velho que Abraão? Mais ou menos essa é a ideia deles. Falaram, o rapaz nasceu ontem, muitos ali viram ele crescendo, quem sabe muitos viram a própria Maria amamentando Jesus, e agora ele está aí dizendo que é Deus, e pior, ele está louco. Lembra uma vez que acusaram Jesus, ele está maluco? Seus próprios irmãos, né? Já falaram, ele está morto, acho que ele está meio avoado aí, meio maluco, não está batendo muito bem das ideias, porque ele está dizendo que é Deus.
E aí Jesus lasca uma dessa, ele diz assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Você está maluco? Você não tem nem 50 anos ainda, está dizendo que é mais velho que Abraão. E Jesus afirmando isso. Mais para frente em João, capítulo 10, versículo 11, Jesus falou: eu sou o bom pastor, aquele que cuida das ovelhas, aquele que orienta as suas ovelhas, que no mundo animal não são os animais mais inteligentes da face da terra. Não é por acaso, né? E é bem intencional que Deus nos compara a ovelhas do seu pastoreio. Lemos o Salmo 100, e Deus dizendo o seguinte: vocês não têm condições e capacidades sozinhos de continuar a vida. Lembra qual foi a justificativa de Moisés? Ele disse assim: Senhor, eu não consigo, eu sou pesado no falar, eu não consigo isso, não consigo aquilo. Poxa, o Senhor está me mandando eu só com o meu cajado de pastor lá para tentar derrotar um exército inteiro, um reino inteiro daquele tamanho. Deus está falando: é isso mesmo, Moisés, porque sozinho você não dá conta, você não consegue. Mas aí Jesus vem de forma maravilhosa e fala para nós assim: mas eu sou o bom pastor, sou eu que conduzo as minhas ovelhas. Pergunta aqui, irmãos, não está no meu script aqui a pergunta, mas você confia mesmo nisso? Se alguém te perguntasse quem é Jesus, você fala com a boca cheia, com todas as letras: Ele é o meu bom pastor porque Ele tem cuidado da minha vida? Temos experimentado isso. Não podemos olhar só para as dificuldades, problemas da vida e dizer assim: mas parece que às vezes eu estou sozinho. Lembra que eu preguei na última mensagem? Parece que Deus esqueceu de mim, parece que Deus não me ama mais. Um Deus que já falou que nos ama, um Deus que provou o seu amor na cruz, e um Deus que diz: eu sou o teu bom pastor, o mesmo eu sou que estava se revelando naquela sarça que ardia e não se consumia. Mais duas referências que Jesus fala no Evangelho de João. Ele vai falar assim em João 11:25: eu sou a ressurreição e a vida. É Ele que tem o poder sobre a vida e sobre a morte. É Ele que não ficou preso na morte, e Ele promete a todo aquele que crê que ainda que morra viverá, porque um dia ressuscitará diante de Deus para a glória de Deus, para viver eternamente. Essa é a nossa esperança, irmão. Se a gente olhar para a nossa vida apenas nesse contexto que a gente está vivendo, a gente sabe do nosso final. Qual é o nosso final? A morte. Mas se a gente pensar que a morte para um cristão é o final, a gente não tem fé. A fé bíblica, porque a morte não é o final para o cristão. Inclusive a Bíblia vai falar que Deus, uma forma até, né? A gente estranha quando a gente lê que Deus ele fica alegre quando um filho dele morre. Espera aí, mãe, a morte é o salário do pecado, é o apontamento do pecado. Como que é isso? É porque para Deus não está morto. É apenas uma questão de tempo, porque a gente crê no nosso credo, cremos o quê? Na ressurreição da carne. Um dia se mortos, mas Jesus fala que Ele é a ressurreição e a vida, ou seja, aquele que tem Jesus como esse eu sou, essa máxima revelação de Deus, não teme a morte, mas crê que tem vida eterna. E uma última fala de Jesus sobre quem Ele é, não limitando, porque Jesus falou muitas outras coisas dele mesmo, especialmente no Evangelho de João. Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, em João 14,6. Quando eu compreendo isso, quando eu compreendo quem é Jesus, quando eu compreendo não apenas porque um pastor pregou para mim, ou porque eu tenho entendimento, quem é Jesus? É o caminho, a verdade e a vida, eu sei de Jesus. O problema não é saber de Jesus, o problema é não viver com esse Jesus. O problema é não ter a vida com Jesus. O problema é você não compreender que Jesus de fato é quem Ele diz que é, porque, mas será que, como eu preguei 2 domingos atrás também, será que vale a pena crer nisso? Porque pode ser só uma ideia. Pode ser que Jesus, até como tem um texto no nosso canal do YouTube sobre essa série lá, Jesus pode ter sido apenas um mestre, apenas um rabino, apenas um sábio, apenas uma pessoa inteligente que passou, porque é isso que muitas pessoas falam sobre Jesus. Não é raro você ouvir as pessoas dizerem assim: mas Jesus para mim é só uma pessoa boa que passou aqui. Jesus é mais um líder religioso que passou por aí, igual o Maomé, igual o Allan Kardec lá do Espiritismo, igual esse, igual aquele, igual o Papa, tal Papa lá do Catolicismo. Mesmo para mim tem a mesma função, mesma autoridade. Não é assim que Jesus se apresenta. E eu, como
discípulo, uma pessoa que diz, eu sou um discípulo, eu sou um seguidor de Jesus, eu preciso responder essa pergunta: quem é Jesus para mim? Eu de fato compreendo e creio que Jesus é a máxima revelação de Deus na minha vida? Eu creio de fato que quando Jesus ele diz eu sou, ele está dizendo eu sou Deus encarnado, e um Deus que tem capacidade inclusive, e Jesus faria isso no futuro, de morrer em uma cruz para promover salvação na vida de vocês. Irmãos e irmãs, eu concluo dizendo para você que Deus, quando ele se revela para Moisés lá no passado, no texto que foi o nosso texto principal aqui nessa mensagem, ele se manifestou, se revelando a Moisés, dizendo o seguinte: você quer saber quem que eu sou, Moisés? Eu sou o que sou, eu sou soberano e poderoso. Quando Jesus vem e se revela às multidões, aos seus discípulos, e inclusive ele deixa a mesma missão para os discípulos irem por todo mundo pregando o Evangelho. Esse Evangelho tem que revelar Jesus, tem que apresentar Jesus para o pecador. Jesus continua dizendo ainda hoje: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, antes que Abraão existisse eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que a resposta do seu coração seja: quem é Jesus? Ele é o meu Deus, aquele Deus que me salvou, o único que poderia ter feito isso, porque da resposta minha e da sua resposta a essa pergunta, irmão, depende o nosso conhecimento de Deus e o nosso conhecimento de quem é Jesus. Que Deus os abençoe.